Olá, pessoal, bom dia. Mais uma aula sobre o reino Monera, que está no capítulo 2 do livro, logo após os vírus. Quem são os seres que fazem parte do reino Monera? São as bactérias, as cianobactérias e as árqueos. Cianobactérias, conhecida como algas azuis, e as árqueos eram conhecidas também como arqueobactérias. Ali temos uma imagem na sequência. Em rosa, uma bactéria, a do meio, uma ciano, e a última imagem de uma arqueobactéria. As características gerais desse reino são seres unicelulares, microscópicos e procariontes. Procariontes, vocês já sabem que são os seres que não têm a membrana nuclear, não têm a carioteca. O núcleo não é delimitado do citoplasma, ao contrário dos seres eucariontes. As bactérias são muito pequenas e elas têm um ambiente muito variado. São encontrados por toda parte, no ar, no solo, na água, na nossa boca, dentro do nosso corpo, no intestino. Até nas geleiras foram encontradas seres desse reino. A diversidade metabólica desses seres também é muito grande. Existem bactérias comensais, aquelas que vivem associadas a outros organismos. E comensal significa um ser que come junto com outro e que não prejudica. Então, nós temos bactérias que vivem sobre a nossa pele, são ditas comensais, e bactérias que vivem em nosso sistema digestório, como está ali na imagem, né? Dentro do intestino, nós temos as bactérias, que são chamadas de flora intestinal, porque bem antigamente, as bactérias eram consideradas como pequenas plantinhas, por isso o termo flora intestinal. Também existe bactérias mutualística. Uma associação mutualística é que ambos os seres que participam dessa associação, eles são beneficiados. Então, nós temos bactérias também que vivem no nosso intestino, nós fornecemos parte do nosso alimento a elas e, em contrapartida, elas nos produzem vitaminas do complexo B e vitamina K, muito importante para o nosso metabolismo. Então, olha que troca interessante. A gente oferece o habitat, o intestino, a gente oferece parte do nosso alimento e elas, em contrapartida, nos fornecem, produzem vitamina K, coisa que nós não produzimos e elas conseguem produzir. Então, a gente pode elencar inúmeras importâncias desses seres microscópicos. Apesar de serem pequeninos, elas têm uma importância muito grande para o ambiente. A primeira importância é que dentro da cadeia alimentar, elas são organismos decompositores. Elas decompõem a matéria orgânica, elas fazem a reciclagem de toda a matéria orgânica juntamente com os fungos. Quer uma importância maior que essa? Também as bactérias do gênero Lactobacillus são super importantes. Elas fermentam leite e produzem gêneros alimentícios, como iogurtes, queijos e coalhadas, além dos famosos leite fermentado de diversas marcas que a gente adora, como Chambito, Yakult. Até nas propagandas, nos comerciais de TV, se dizia assim, contém lactobacilos vivos. Então, são as bactérias, né, que fermentam o leite, transforma a lactose em ácido láctico. Na engenharia genética, a bactéria também é muito utilizada, são empregadas na produção de medicamentos, alguns antibióticos e também a insulina, que os diabéticos precisam usar. Bactérias, assim como os vírus, também são importantes, são utilizadas no controle biológico de pragas. No controle biológico, elas são utilizadas como bioinseticidas. Por exemplo, a bactéria Bacillus thuringiensis, que é empregada no controle daquele mosquitinho borrachudo. Então, se adiciona essa bactéria na água, elas infectam a larva do borrachudo e assim o borrachudo não se desenvolve, né? Então é um controle biológico. Aqui nós temos uma imagem da produção de insulina.
Antigamente, o diabético passava muito trabalho, porque a insulina era retirada de porcos. Sim, esses animais. Com o avanço da engenharia genética, se copiou o DNA de células humanas do pâncreas, injetou-se numa bactéria, né? Ficou uma bactéria recombinante. Então, são as bactérias que passam a produzir insulina em larga escala. Então, uma importância muito grande, né, na produção desse hormônio, a insulina, importantíssimo para a sobrevivência dos diabéticos. Aqui nós temos a fermentação que os lactobacilos realizam. Em verde nós temos a imagem do lactobacilos, que fermenta o leite, que pode produzir iogurte, coalhada, requeijão, leite fermentado e também queijos, apesar de que aqui na imagem, né, nós temos o queijo gorgonzola, que é fungo. Já falamos, né, o controle biológico de bactérias, então ali atacando alguma praga, né, que ataca a lavoura, uma larva, né, de algum inseto que comem as plantações, e também a bactéria é usada nesse controle biológico. Aqui fotos de decomposição cadavérica. Bactérias junto com fungos fazem a reciclagem da matéria orgânica. Folhas secas, animais quando morrem, frutas, cascas de alimentos. Então, elas fazem a reciclagem, a renovação dessa matéria orgânica. Agora vamos para a parte da morfologia. Como é uma célula de bactéria? Então, é simples. É um ser unicelular, com poucas organelas. Aliás, ela não possui organelas membranosas. Podem ter flagelo, essa célula, ou não, essa pequena cauda, né? Nem todas têm flagelo. O plasmídio, muito importante, é um DNA circular, é o material genético da bactéria também, muito utilizado em experiências pela engenharia genética. O DNA em nucleóide, vejam que o DNA ele está ali no citoplasma, num espaço chamado nucleóide. Porque, como foi falado anteriormente, bactéria não tem membrana nuclear, o núcleo não é delimitado do citoplasma. E os ribossomos, que são organelas que produzem proteína, são organelas que não têm membranas, então estão presentes nas bactérias. Fímbrias, e em volta da bactéria nós temos a cápsula, depois a parede celular e mais dentro, então, a membrana plasmática, além do citoplasma. Então, são as partes das bactérias, né? As estruturas das bactérias. Elas não têm mitocôndria, não têm complexo golgiense, não têm libossomos, não têm retículo endoplasmático. Então, há ausência dessas organelas membranosas. Elas também podem ser classificadas de acordo com a forma. Nós temos bactérias de forma arredondadas ou redondas, que são os cocos, em forma de bastões, que são os bacilos, e outras formas, vibrião, como vírgula, em espiral, a espirilo e a espiroqueta. E cocos podem ter a sua variação. Diplococo, quando tem 2 cocos associados. Streptococcus, quando é igual a um rosário, a um colar de contas, é uma colônia, porque as bactérias podem viver isoladas ou em colônias, em grupos, né? Tétrade, quando é 4 bactérias associadas. Sarcina, são 8 bactérias. E a Staphylococcus é um grupamento, uma colônia de bactérias em forma de cachos, um amontoadinho. Bacilos podem se apresentar individual ou em colônia, como Streptobacillus, do antraz, né? Vibrião da cólera. E o espirilo, né? Que nós temos a leptospirose também e a Treponema pallidum, a bactéria da sífilis. A nutrição das bactérias. Como é um ser vivo, elas comem. Muitas são heterotróficas, né? Se alimentam por absorção de outros seres, retiram moléculas orgânicas do ambiente ou de seres vivos que elas parasitam? Sim, porque também tem bactérias maléficas, bactérias parasitas que causam danos aos seres. Como falei, elas têm modos de vida variados. Tem as que causam benefícios, mas algumas também causam malefícios. Outras bactérias são autotróficas, produzem a sua matéria orgânica,
produz o seu próprio alimento. Algumas realizam fotossíntese, que utiliza a energia da luz, e as quimiossíntese utilizam energia de reações químicas para fazerem os seus próprios compostos orgânicos. A respiração das bactérias. Apesar de não ter mitocôndrias, elas respiram. Elas podem ser aeróbias, que respiram o gás oxigênio, e elas podem ser anaeróbias, que não respiram o gás oxigênio, não dependem do oxigênio. Dentro dessas anaeróbias, elas podem ser classificadas em 2 tipos. As facultativas, que tanto faz ter oxigênio ou não. Se não tem oxigênio, beleza, fazem a fermentação. Mas se tiver oxigênio, então elas respiram. Ela é facultativa, tanto faz ter ou não ter. Agora existem as anaeróbias estritas ou obrigatórias. Quando tiver uma concentração grande de oxigênio, elas morrem, como a bactéria do tétano, né? A Clostridium tetani. Por isso que ela vive enterradinha no solo, embaixo de ferrugem, escondidinha, porque ela não se adapta com o oxigênio. Então, o único processo que ela vai liberar energia, a forma de, digamos assim, de respiração dela para ter energia, é a fermentação. A teoria endossimbiótica, muitos já viram na primeira série, é uma teoria que afirma que bactérias primitivas tenham dado origem a mitocôndrias. Isso teria acontecido há muito tempo, há cerca de 2 bilhões de anos, quando bactérias foram fagocitadas por células maiores e passaram a viver dentro delas e viraram as mitocôndrias, como está ali na imagem. As bactérias, né? Essas células pequenas que foram fagocitadas por células maiores e viraram organelas. Aqui na outra imagem mostra bactérias que faziam fotossíntese em verdinho, viraram cloroplastos de células vegetais, e bactérias que eram aeróbios, heterotróficas, que viraram a mitocôndria. Então essa é a teoria endossimbiótica, que mostra a origem dos cloroplastos e das mitocôndrias. Por isso que essas organelas têm DNA próprio e se reproduzem independentemente da célula. Agora vamos ver a reprodução das bactérias. Elas podem ter a reprodução assexuada ou sexuada. A principal forma é a sexuada, por divisão binária ou bipartição, é a mais comum. Então a célula duplica o seu material genético e depois ocorre a sua divisão. Então é uma mitose, né? Na realidade é quase uma mitose. Então essa divisão pode ser chamada de divisão binária ou bipartição, é a mais comum. Mas as bactérias podem fazer a reprodução sexuada por conjugação. 2 bactérias se conjugam, se ligam pelas fímbrias e ocorre a transferência do plasmídio, aquele DNA circular, aquele material genético da bactéria, de uma bactéria para outra. Após a troca, essas bactérias se separam. Quando posteriormente essas bactérias vão se dividir, serão produzidas bactérias com novos plasmídios. Isso forma uma geração geneticamente diferente. Enquanto a reprodução assexuada por bipartição, ela forma clones e de indivíduos idênticos. E vocês sabem que para uma resistência do organismo da espécie, biologicamente é melhor ter seres diferentes, né? Dá uma resistência maior. E isso faz com que as bactérias tenham uma resistência maior a antibióticos. Antibióticos, antibio, é um remédio, né? É uma droga que destrói bactérias, pode atacar sua parede celular, seu ribossomo. Então, as bactérias são combatidas com antibióticos. Aqui um desenho mostrando a reprodução sexuada por conjugação. Olha que romântico, que bonitinho. 2 bactérias se aproximam, se conjugam. O plasmídio ali, aquelas bolinhas vermelhas, aquele DNA circular, são transferidos para outra bactéria por meio das fímbrias. E quando as bactérias se separam e posteriormente vão se dividir, formam indivíduos diferentes. Agora,
nós vamos ver um pouquinho sobre as cianobactérias, sobre as algas azuis, que antigamente eram chamadas. Na realidade, elas não eram muito azuis, elas eram verdinhas. Essas cianobactérias, elas vivem isoladas ou em colônias. A maioria de água doce, mas pode ser encontradas no mar ou agregadas aos fungos, formando os líquens, que mais tarde vamos estudar. Elas são autotróficas, fazem fotossíntese. Mas por que são enquadradas nesse grupo de bactéria e não de algas? Porque elas são procariontes também. Elas fixam o nitrogênio do ar e utilizam para construir suas proteínas. Então, elas têm essa propriedade de retirar o N2 do ar e transformar em nitritos e nitratos, em sais nitrogenados, para depois fazer proteínas. E a sua reprodução ocorre de maneira assexuada. Aqui nós temos várias fotomicrografias de bactéria. Na primeira imagem do gênero Nostoc, de cianobactérias. Primeira imagem, uma cianobactéria do gênero Nostoc. E na segunda e terceira imagem, nós temos cianobactérias do gênero Anabaena, todas aquáticas, né? Bactérias patogênicas. As bactérias patogênicas causam doenças e, ao contrário dos vírus, elas são sensíveis a antibiótico. Vírus não se combate com antibiótico, bactéria sim. E esse antibiótico ele deve ser usado com receita médica, com prescrição médica. O uso indiscriminado de antibiótico, o uso à la volonté de antibiótico, vai selecionando as bactérias, tornando cada vez mais resistentes. E também nas doenças causadas por bactérias, algumas existem vacinas e soro, né, contra o tipo de determinadas doenças. Aqui nós temos uma lista de algumas doenças causadas por bactérias: hanseníase, conhecida como lepra, tuberculose, meningite meningocócica, leptospirose, cólera, tétano, sífilis, gonorreia, difteria e coqueluche. Sífilis e a blenorragia ou gonorreia são conhecidas também como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então é isso sobre bactérias. Gostaria que vocês lessem o capítulo do livro como complemento e fizessem a atividade que está anexada. Escolham uma doença causada por bactérias para fazer a pesquisa. Um bom trabalho. Até mais!